Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte para todo o Brasil, nesta sexta-feira, 26 de julho de 2013, sexta-feira, praticamente nós chamamos aí, podemos chamar de segundo dia internacional do futebol, até porque nós ficamos com essa expectativa de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã, tem Brasileiro da Série B, tem rodada do Brasileiro da Série B hoje, tem Série B amanhã, tem Série A. Aliás, um final de semana recheado de jogos importantes, clássicos por todo o Brasil. A começar por um clássico muito importante entre Corinthians e São Paulo, que vai definir uma situação complicada para o São Paulo. Aliás, falando em São Paulo, hein? São Paulo que perdeu mais um jogador, já havia perdido 3 jogadores para o final de semana. Informações aí no comecinho da tarde. Lúcio foi afastado, desfalca o São Paulo também, depois a gente vai colocar a escalação do São Paulo. Paulo Autuori está tendo dificuldades para montar esse time do São Paulo para enfrentar o Corinthians domingo. Vamos ver que situação, hein? Diretor de futebol pedindo demissão. Ó, panela está fervendo lá no São Paulo, daqui a pouquinho, boca solta do Nando Lopes, né? Vai comentar tudo sobre isso. Ele falou que não vai ter dó, não. Diz que hoje menos de 15 ele não comemora pro Corinthians domingo contra o São Paulo. Já falou isso. Né? 15-0 vai ser pouco. O Nando que falou, tá? O Sub-20. O Sub-20? Nós vamos entrar com o Sub-20. Quem vai entrar? O Corinthians. Quem falou? Tô falando, possivelmente a gente entra com o Sub-20. O Sub-20 é 7-0. Boa noite pro senhor. Boa noite. Boa noite, Guina. Um abraço. Vocês do Rede Família, um grande abraço. É um clássico importante. Aliás, clássico já virou carne de vaca também, de segunda ainda, né? Clássico tem toda hora, né? Pro azar de São Paulo. Clássico tá tendo toda hora, né? Antigamente, clássico era muito aguardado, né? Os clássicos, né? Hoje não, hoje tem, né? Teve 15 dias atrás, tem agora de novo, pro azar de São Paulo, que tá numa crise violenta. E olha, desculpem os São Paulinos aí, podem ficar bravos. Ferro de novo, hein? Ferro de novo. Crise, diretor saindo, afastando o Lúcio. O Lúcio, acho que afastar o Lúcio é um reforço para vocês, né? Eu preferi que tivesse jogando. Eu acho que é preferível o Lúcio jogando. Denilson, Luiz Fabiano que pipocou de novo, não vai jogar. Então, vai ser. Ele contundiu. Não vai falar que o cara pipocou? Teve uma contratura. Contusão é subjetivo. Não, eu posso chegar aqui e falar, tá doendo aqui, tá doendo ali. Mas a imagem confirmou uma contratura. A imagem não confirma nada, o que confirma é a ressonância. Não, mas quando fez a ressonância foi confirmada uma contratura muscular. E está até condicionada a viagem que o São Paulo vai fazer no domingo para as 3 competições internacionais. Até a viagem dele está. Me parece que gostariam, que eu ouvi ontem à noite, que gostariam até, isso vai depender, de levá-lo. Né? Como punição? Com o grupo. Com punição? Com punição. Vai junto. Vai junto, se vira, meu amigo. Se foi confirmado realmente, mas a fase tá demais, né? Tá demais a fase do São Paulo, fase muito ruim do tricolor paulista. Eu fiquei sabendo que o senhor estará em Limeira amanhã, de novo? Estarei em Limeira amanhã. O senhor vai cobrir Independente e 15 de Piracicaba. Aliás, um clássico do interior aqui, né? Independente e 15 de Piracicaba, já deu alegria tanto para o 15 quanto para o Independente. As duas torcidas são receptivas, né? As duas torcidas têm um bom relacionamento. Nunca teve nenhum problema aqui. Não. Com o Independente não, com a Internacional sim. Quando eu fui diretor do Independente, nós tínhamos um bom relacionamento com o 15 de Piracicaba. Sempre tivemos esse grande laço de amizade entre eles. Simpático o pessoal do O senhor será muito bem recebido e toda a coletividade quinzista também será recebida no estádio Comendador Agostinho Frio Prado. Danado que faz ali, né? Bate um vento ali. Mas que hora será esse jogo amanhã, não? 17 horas. Um bom horário. Um bom horário legal de sábado, 17 horas. O Independente já fez uma boa campanha, né, no campeonato que disputou, o 15 também. Vai ter torcida do 15 aí aqui em Limeira amanhã. Não vai ter problema nenhum, vai ser um jogo legal, embora o Independente esteja na última colocação do grupo. Não começou bem, não. O 15 folgou na rodada do meio de semana, mesmo assim com os resultados é o vice-líder. E vamos ver o que dá amanhã, não tem nenhum prognóstico para isso. Um ligeiro, um pouco favoritismo para o 15 de Piracicaba em relação ao Independente. Time da Série A, né? Mas o 15 estará jogando aqui no campo, então tem que respeitar. Vamos ver o que dá. Vamos começar falando do Atlético Mineiro, né? Os torcedores atleticanos ainda estão eufóricos com a conquista inédita da Libertadores de América. Prova disso
foi o número de torcedores que compareceram ontem a um shopping de Belo Horizonte para ver de perto alguns dos heróis da conquista atleticana. Acompanhe. Belo Horizonte perdeu a cor. Tudo ficou preto e branco para a festa dos atleticanos. A camisa do Galo virou uniforme e a principal praça da cidade virou palco da comemoração. É lindo. Por onde você passa, você só vê preto e branco. Nos remete a épocas passadas, né? Em um shopping da capital mineira, torcedores se amontoaram para ver o volante Josué, o goleiro Vitor e o zagueiro Léo Silva, que dedicaram a tarde para distribuir autógrafos. Isso aqui é o ano todo! Aqui é Galo! Aqui é Galo! Garganta para gritar não faltou. Acho que heróis foram todos que participaram, desde o pessoal do vestiário, da limpeza, o massagista do clube, até o jogador, de repente, que não jogou nenhum jogo. Todos são heróis pelo dia a dia, pelo profissionalismo que tem dentro do clube. E para o time de heróis atleticanos, o torcedor só sabe dizer uma coisa. Tamo junto, é nós no Mundial. Ô, Nandão, o pensamento agora dos atleticanos é o Mundial, mas vou falar uma coisa pra você, a pedreira esse ano vai ser complicada, hein? O Bayern não é o Chelsea, né? O Chelsea é um tipo de jogo diferente, né? Mais recuado, futebol inglês pouco diferenciado. O Bayern não, o Bayern já é outra história, como o Barcelona também. Agora, duas coisas que eu não entendi. Primeiro que Belo Horizonte perdeu a cor, porque está em preto e branco. Preto e branco não é cor? Eu acho que não, né? Acho que não. E o Atlético tem uma fantástica equipe, uma torcida. Fantástica a torcida, não a equipe. Fantástica torcida, exatamente. Agora, o menininho ali com a camisa do Flamengo não pegou legal, né? O Atlético tem uma grande torcida, mas é um time regional. É um time estadual, de Minas. Né? Lá em Minas, os caras detonam, o Cruzeiro e o Atlético ali. Acho que a mais apaixonada é realmente do Atlético, mas não é torcida ainda a nível nacional. Não é. Né? Tanto é um menininho ali com a camisa do Flamengo gritando Galo, Galo, Galo. Agora, o nobre repórter, preto e branco também são cores. Isso eu aprendi na escola. É verdade, com certeza, né? Agora, ponto e cartão amarelo, né? Vou mostrar cartão amarelo aqui. Tanto é que o preto e o branco se misturaram, dá o cinza. Cartão amarelo. Pra quem? Tá aqui, cartão amarelo para Calil. Cartão amarelo para Calil, presidente do Atlético Mineiro, que falou que título era melhor que mulher. Comemorar título é melhor que mulher. Ele falou isso? Falou. Comemorar um título da Libertadores é melhor que mulher. O senhor tem duas cores de cartão só aí ou não? Não, eu tenho a vermelha também. O rosa não tenho, rapaz. Então tá bom. Calil? Então. Não, é o fim. Aí não, né, meu? Que fase, né, Calil? Aí não. Se for... Não, ele foi mal nessa, né, cara? Pô, ele foi mal. Se é o Juvenal, eu até entendo, mas... Não sei por que também você tá falando. É por causa do uísque, né? Do uísque, é você verdade. Você bebe e fala bobagem, Fala né? bobagem. Você entendeu? Agora, o senhor entendeu outra coisa? Entendi outra coisa. Não, por causa do uísque. Outra coisa, entendeu? Né? Olha lá o cartão rosa. Lá, cartão rosa. Já providenciamos o cartão rosa. Providenciamos um abraço ao pessoal lá de baixo, né? Zoca, Bernardo Pita e Companhia Limitada ali embaixo. O pessoal já foi rápido no gatilho. Cartão rosa para Calil, que falou que comemorar título da Libertadores era muito mais excitante, muito mais emocionante do que mulher. É brincadeira. Pô, e nem tricolor é o Atlético. Pô, que coisa, rapaz. O cara foi muito mal, velho. Foi muito mal, Calil. Não, aí não. Pô, Calil, não faz uma dessa, irmão. Pô, caramba. Já tem de outra volta, Elton John, agora você, Calil. Pô, é o fim da conversa. Como tá mineiro, tá um povo, né, quietinho e tal. A gente imagina um cara seja, né, macho, né? O cara vai falar que comemorar o título da Libertadores é mais prazer do que mulher. Pô, estranho. Com a final da Taça Libertadores 2013, a produção do Rede Família Esportes selecionou uma possível escalação com os jogadores que mais se destacou do maior torneio das Américas. Lógico que nós colocamos os titulares e algumas possibilidades ali, esse não dá, põe esse. Vamos ver essa matéria. Os jogadores do Atlético Mineiro fizeram história ao levantarem a taça do campeonato interclubes mais importante das Américas. Contudo, a Libertadores 2013 teve mais que isso. Várias surpresas, revelações e jogadores já consagrados atuaram na competição. Com o término das disputas, o Rede Família Esporte escalou uma possível seleção.
mesmo sabendo que outros tantos ficaram de fora dessa escolha. Vamos então aos 11 melhores do técnico Cuca, que de azarão passou a ser o técnico destaque dessa Libertadores. Embaixo da meta, o goleiro Vitor, do Atlético Mineiro. O lateral direito Peruzzi, do Vélez Sarsfield, da Argentina. Os zagueiros Leonardo Silva, do Atlético Mineiro, e Heinz, do News Old Boys. O lateral esquerdo Fábio Santos, do Corinthians. Os volantes Aranda, do Olímpia, e Paulinho, do Corinthians. Os meias Ronaldinho Gaúcho e Bernard, do Atlético Mineiro. E os atacantes Riascos, do Tijuana, e Escoco, do News Old Boys. Escalados 11, ainda podemos citar o goleiro Martin Silva, do Olímpia, o técnico Tata Martino e o meia-atacante Maxi Rodrigues, do News Old Boys, o zagueiro Valdez e o meia Omar Pérez, do Santa Fé, da Colômbia, e lógico, os atacantes Diego Tardelli e Jô, do Atlético Mineiro. São muitos os bons jogadores e o futebol sul-americano continua sendo a melhor fonte de renovação do futebol europeu. Lógico que muita gente pode ter a sua seleção, pode ter os seus jogadores, não concordar com a nossa, tal, não sei o quê, não foi eu que fiz, né? Eu também não concordo com alguns jogadores que lá estão. Eu colocaria o Gil, do Corinthians. Aliás, o Gil não aparece, mas é um zagueiraço, na minha opinião, melhor zagueiro em atividade no Brasil hoje. Não tem um zagueiro da confiança e da qualidade igual o Gil. Não tem, hoje no Brasil não tem. Então, alguns desses nomes a gente até questiona, mas é normal isso, né? Eu tenho o meu, você tem o seu. A eliminação precoce do Corinthians pode ter causado isso, né? Também acho, concordo contigo. Né? Porque foram poucos põe jogos. precoce nisso. Foram né? 7 jogos, é isso? 3, 6, 7 jogos. Então a eliminação precoce do Corinthians pode ter causado isso. Eu acho também o Gil um baita zagueiro. O Ronaldinho fez uma ou duas partidas, também eu acho que não. Depois se escondeu. E o Leonardo, também não concordo com o Leonardo. Também não concordo com o Leonardo também. Melhor. Do resto aí, a maioria, beleza. Esse jogou muito. Paulinho é indiscutível, isso aí sim. Né? São jogadores que mostraram. Esse joga muito, o Bernard joga muito. Não vai ficar no Atlético, né? Agora, o Riascos é questionável, né? Acho que não esse foi... sim, o Escoco sim. Escoco é unanimidade, eu também acho que o Escoco é unanimidade. Fez uma bela contratação internacional de Porto Alegre em trazer esse jogador. Como forma de tentar amenizar a profunda crise instalada no tricolor paulista, Adalberto Batista, até então diretor de futebol do clube, renunciou do cargo nesta quinta-feira e, não contente com a saída, ainda alfinetou a oposição. Acompanhe. Como tentativa de diminuir os barulhos dentro do Morumbi, Adalberto Batista deixou nesta quinta-feira o cargo de diretor de futebol do São Paulo. Segundo o comunicado divulgado pelo clube, ele entregou um pedido de desligamento em caráter pessoal e irrevogável. No comunicado oficial, Adalberto agradece ao São Paulo e especialmente ao presidente Juvenal Juvencio. Agradeço especialmente ao presidente Juvenal Juvencio pela confiança em mim depositada. Ao fim da carta, o agora ex-diretor do São Paulo aproveitou a oportunidade para alfinetar o pré-candidato à presidência do São Paulo em 2014, Marco Aurélio Cunha, que apareceu em vídeo divulgado na internet cantando o hino do rival Santos, quando Marco Aurélio ainda era diretor médico do clube praiano. Continuando a ser o São Paulino orgulhoso que sempre fui, vestindo a nossa camisa e as nossas 3 cores e cantando sempre e apenas o nosso maravilhoso hino. No próprio site do São Paulo, o espaço democrático para comentários dos torcedores parece mostrar que o presidente Juvenal fez uma escolha que agrada a maioria dos torcedores. O primeiro deles a comentar escreveu da seguinte forma: graças a Deus o Adalberto saiu, agora falta o Juvenal. Vai, Juvenal, que você está fazendo mal ao São Paulo e se manda. Vai, peão, se manda logo para dar tempo ao nosso São Paulo reagir. Vá fazer churrasco na sua casa. O vice-presidente de futebol, João Paulo de Jesus Lopes, ocupará interinamente a diretoria do São Paulo Futebol Clube.
situação, que crise, né? Nunca, em toda a história de São Paulo, nós não tivemos uma crise como essa. E aí eu me lembro, não. Não dá para entender, né? Não. Como situações como essa acabam acontecendo. O problema do Adalberto é que tem situações que, né? Eu acabei lendo isso na íntegra hoje. Tem duas situações. É um homem rico, né? Um homem rico. Alguns jogadores, a maioria dessas últimas contratações foram trazidas por ele. Ele que foi o grande articulador dessas contratações. Ganso, Jadson, quem mais? O próprio Lúcio. Então essas últimas contratações de peso que o São Paulo trouxe foi por obra, né, por mãos dele, do Adalberto. E é um homem que não usa a força que tem na política, né, que tinha dentro do São Paulo, para conversar com a imprensa. É um homem inatingível, a imprensa não conseguia falar com ele. E justamente as pessoas que escrevem, os jornalistas que escrevem, os jornalistas da imprensa escrita, falada e televisada, quando não tem notícias do clube, até por intermédio de um diretor de futebol que não aparece muito, acaba por si só tendo dificuldades de noticiar certas situações e por isso mesmo vira alvo, né? E eu acho que essa situação foi até premeditada, até por proteção do Juvenal Juvencio. Para que o presidente não ficasse tão exposto, coloca-se um homem como esse, né, que não aparece tanto na mídia, assim, para que as atenções se voltem para ele, né? E se proteja muito o presidente, que já gosta de fazer tudo isso e que muitas vezes se coloca de lado. Pô, presidente, não vai. Presidente, fica aí, você não vai, deixa que eu vou, ou deixa que eu não vou. Então, segura aí, presidente, porque o presidente, se deixar, o homem vai e fica falando aquelas besteiras que ele fala. O Corinthians tinha o Citadini em fazer isso. Justamente. Porque o Dalib também não ficava atrás do Juvenal. Pelo contrário, né? Não, o Citadini que era o chamado, né, testa de ferro, né, vinha à frente. Citadini abria a geladeira, vinha a luz e ele já dava entrevista. Já dava entrevista, segurava numa banana e achava que era microfone. Então era o que acontece com... Só que o João Paulo era diferente. O diretor, ele não gostava de dar entrevista, então não passava informação para a imprensa. A imprensa pegava no pé justamente por isso. As informações chegavam via diretores. Muita pressão. Muita pressão. Sofreu. Eu acho que na ocasião da informação, da opinião sobre o Rogério Ceni, ele deu uma opinião dele particular. E que foi de imediato em cima dele, né? Eu acho que era uma opinião, nada mais uma opinião dele, né? Como um diretor, um diretor do clube. E eu acho que isso aí causou um mal-estar danado, não aguentou a pressão e acabou deixando o clube. Agora, essa questão do Marco Aurélio Cunha realmente já foi falada aqui. Esse vídeo é da década de 90, gente. Né? Quando na época o Santos foi campeão, ele era médico Ele era lá. médico do Santos, estava na comemoração de uma vitória, de um campeonato, de um título do Santos. Quer dizer, seu Adalberto, você vai para tem que ser profissional, né? Não, ele não é profissional, esse é o problema, né? Ele é um torcedor muito rico que virou diretor. Aliás, no São Paulo tem muito isso, né? Tem. É o torcedor que tem um status financeiro muito grande. Geralmente eles têm. Isso, que tem, né? A maioria tem. E que vira diretor. Não são profissionais que assumem um cargo lá dentro e que trabalham profissionalmente. É por isso que eles pegam nesse ponto, né? Eles não vão trabalhar em outro clube. Então eles querem tem que ser torcedor, tem que amor, bater no peito. Não é assim, cara. Não é assim. Eu acho que profissional. A pressão foi demais, ele acabou pedindo seu desligamento. E o São Paulo tem que se virar atrás de outro diretor aí, que realmente é esse elo aí, para não deixar o presidente, como já aconteceu com o Corinthians. Com o Palmeiras duas vezes. Palmeiras tinha um, eu não lembrava o nome dele, tinha um também que era, nossa, era ótimo entrevistar ele, agora não me recordo. É um cara que ele dá a cara para não atingir a presidência do clube. É verdade. A 9ª rodada do Campeonato Brasileiro vem com tudo e os 3 clássicos estaduais prometem lotar os estádios. Veja essa matéria sobre o Brasileirão 2013. A 9ª rodada do Campeonato Brasileiro se inicia nesse sábado com 3 partidas. O Vasco recebe o Criciúma, o Atlético Paranaense visita a Portuguesa e o renovado Santos vai a Campinas enfrentar a Ponte Preta. Porém, são os clássicos estaduais que mais chamam a atenção. E eles acontecem no domingo. O São Paulo, desfalcado de Luiz Fabiano, lesionado, e Aloísio, suspenso, enfrenta o Corinthians no Pacaembu. E Ralf, recuperado, deve retornar ao timão. O Cruzeiro tentará colocar a faixa de campeão no Atlético Mineiro.
precisando parar o ataque do Galo no Mineirão. E o Flamengo, querendo subir na tabela de classificação, enfrenta o Botafogo, atual vice-líder da competição. Pois é, o final de semana do Brasileirão promete e muito. Vamos conferir então no Plasma os clássicos e os outros confrontos dessa 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 9ª rodada, Vasco e Criciúma jogam às 18h30 em São Januário. Portuguesa e Atlético Paranaense também às 18h30 no Canindé. Ponte Preta e Santos às 21 horas no Moisés do Carelli. Todos esses 3 jogos no sábado. No domingo, Corinthians e São Paulo às 4 no Pacaembu. Grêmio e Fluminense às 4 na Arena do Grêmio. Náutico Internacional às 4 na Arena Pernambuco. Cruzeiro e Atlético também às 4 no Mineirão. Flamengo e Botafogo 18h30 no Maracanã. Bahia e Goiás 18h30 na Fonte Nova. E também às 18h30 Coritiba e Vitória no Couto Pereira, encerrando esta 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2013. Paulo César Carpegiani escala a Ponte Preta apenas com Ramírez na armação das jogadas. E 2 atacantes pelas pontas, apoiando o centralizado artilheiro William. No Plasma, a escalação da Ponte Preta. A Ponte Preta do técnico Paulo César Carpegiani no 4-3-3, com Roberto, Arthur, Diego Sacomã, Ferron e Wendel, Baraca, Paulo Roberto e Ramírez, Chiquinho, William e Rildo, o trio de atacantes da Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta de Campinas, que vai enfrentar o Santos amanhã às 21 horas lá em Campinas. E já aproveitando, né, o Santos, que poupou 5 titulares contra o craque pela Copa do Brasil, escala o que tem de melhor para o duelo contra a Ponte Preta. A escalação do Santos você confere agora do técnico Claudinei Oliveira. 4-4-2 com Aranha, Cicinho ou Galhardo, Gustavo Henrique, Durval e Léo, Alan Santos, Arouca, Cícero e Montijo, Neilton e William José. Ponte Preta joga o que tem de melhor, já saindo fora dessa Copa do Brasil, que é o que eles queriam mesmo para jogar a Sul-Americana, e o Santos também com o que tem de melhor, com a volta dos 5 titulares que não enfrentaram o craque em Catalão, não. Eu achei que o Santos também ia fazer o mesmo, né, na Copa do Brasil. Imaginávamos que isso, né? Mas o Santos é um time grande, eu até condenei. Se o Santos fizesse isso, eu teria descido a ripa no Santos aqui, cara. Também, né, ficava meio estranho. Porque o Santos é time grande e não pode pensar nisso aí, não. Pode pensar. A Ponte já tinha um objetivo, né? É diferente, né? Que era o time do interior, quero tem disputar objetivo. o Sul-Americano. Aí os patrocinadores, né? Tem patrocinador que apoia o time para isso. Dá para entender, dá para entender bem o que a Ponte fez. Até uns torcedores lá de Piracicaba estavam tirando sarro da Ponte. Foi eliminado. Vocês não sabem o motivo. Não sabem o motivo. O motivo lógico para isso. Claro. E se fosse aqui, eu disse lá, se fosse aqui em Piracicaba, faria a mesma coisa. Claro. Quem não quer disputar a competição internacional? Pelo amor de Deus. A Ponte está com a razão. Ramírez é um baita jogador. E o William Batoré, ele não gosta, ele odeia que chama ele de Batoré. O William Batoré, que aliás parece, né? É verdade. É também um centroavante, muito bom centroavante. Eu acho que a Ponte tem de melhor. E o Santos também. O Santos nessa fase, o Santos acertou de novo na garotada, né? O Santos acertou de novo, os meninos aí fazendo grandes jogos, vai ser um jogão em Campinas. Também concordo, para jogar em Campinas contra a Ponte não é fácil jogar lá. Não é jeito nenhum. Não é fácil jogar em Campinas, vai ter muita dificuldade o Santos, mesmo com a garotada, de enfrentar esse belo time. Lá tem corredor polonês, é complicado. Lá é complicado. O Corinthians do técnico Tite quer entrar novamente focado contra o São Paulo, que mesmo em crise pode surpreender a possível escalação do Corinthians. Você acompanha agora do técnico Tite, possível não, né? Até o Tite vai entrar com essa escalação, que é o famoso 4-2-3-1, que revolucionou o futebol brasileiro, com Cássio, Edenilson, Gil, Paulo André e Fábio Santos, ou Igor, mas vai de Fábio Santos, Ralf e Guilherme, a volta do Ralf, Romarinho, Danilo, Emerson Sheik e Guerreiro. O Fábio Santos, ele ainda tinha uma dúvida, mas deve o Fábio Santos, não treinou ontem, né, mas deve ir para o jogo. E aí São Paulo se cuida, hein? Se cuida. Uma semana inteira treinando, se preparando, descansando, né? E o São Paulo jogou um jogo difícil na quarta-feira contra o Inter, embaixo de chuva, complicado. Você vai ganhar um dinheiro fora, que 5 milhões que o São Paulo vai ganhar, mas em compensação ao que causa. Né? Uma série de jogos em seguida para adiantar jogos. E o time na crise. Serão 3 competições em continentes diferentes. Né? Em países diferentes. Joga em Portugal, né? Joga na Alemanha, joga em Portugal, depois vai jogar no Japão. No Japão. Realmente é terrível.
Não tem, vai falar do São Paulo já já, não tem o elenco suficiente para isso, contusões, aqueles problemas todos. O Corinthians é muito favorito para ganhar do São Paulo. Paulo Tuori terá muitos problemas para escalar o São Paulo, que enfrenta o Corinthians. A última baixa foi a lesão do zagueiro Lúcio. O Tuori ainda pode optar pelo 4-4-2 ou com reforçar a marcação do meio de campo usando um 4-5-1. Veja a possível escalação do São Paulo no Plasma, 4-4-2. Depois nós temos aí a escalação no 4-5-1 com Rogério Ceni, Douglas, Paulo Miranda, Rafael Tolói e Juan. Ou Reinaldo, a dúvida pode estar aqui, Reinaldo não deve jogar, o menino da base, né? Eles apostam que o Reinaldo não tem tanta experiência assim e pode abrir ali uma avenida, apesar que o Juan também ali... então eu preferia até escalar o menino Reinaldo do que ficar com o Juan, né? Rodrigo Caio e o Wellington, Maicon ou Fabrício, tem essa dúvida, né? Olha o técnico, que situação. O Wellington, Maicon ou Rodrigo, dos três não dá meio, né? Eu não usaria nenhum dos três. Jadson e Ganso, Oswaldo e Ademilson, tá aí então a escalação do São Paulo. E tem também outra tela, tem outra tela do 4-5-1 também? Não tem? Não tem essa tela do 4-5-1? Então aqui a situação é essa, né? Ele pode até montar aqui tirando tirando o Ganso, colocando o Ganso no banco, pode colocar 2 volantes aqui, deixando só o Jadson centralizado, com 3 volantes, recuando um pouquinho o Ademilson, colocando só o Oswaldo na frente. Tem uma série de opções para usar o Paulo Tuori, só que opções complicadas, né? Ninguém gostaria de estar na situação do Paulo. Tem uma melhor que essa. Qual que é? Rezar. Rezar. Rezar todos estão rezando, pode ter certeza. Rezar. Não tem rolado. A situação do Paulo Tuori. A gente brinca tudo, mas problema é uma situação complicada. Não era técnico. O problema do São Paulo não era técnico. Não era. Todo mundo sabe que não era. Né? E a bucha que deixa pro Paulo Tuori aí, a situação que tá o time. Aí pode colocar quem for aí, viu? Tá complicadíssima a situação do São Paulo. Mano Menezes está conseguindo aos poucos dar a cara dele ao renovado Flamengo. Novas apostas como Diego Silva e Paulinho, vindos do 15 de Piracicaba, estão entre os titulares. A escalação do Flamengo você acompanha agora na tela. Mano Menezes no 4-4-2 com Felipe, Léo Moura, Wallace Gonzalez e João Paulo, Diego Silva e Elias, Carlos Eduardo e Gabriel, e na frente Marcelo Moreno e Paulinho. Tá aí o Paulinho, tem uma grande oportunidade de jogar como titular, o Mano Menezes apostando na velocidade e versatilidade do Paulinho. Bom, os dois a gente conhece bem de perto, Diego Silva e o Paulinho. São fantásticos jogadores. O Paulinho pode, além disso, ele faz a função ali na frente. Já o Jorginho tentou colocar o Paulinho de lateral e quase que deu certo. Quase que deu certo também. Né? O Paulinho é muito versátil. Ele precisa ainda de alguns gols para se firmar. Já fez o primeiro contra o Vasco. E o Diego Silva é excelente volante. É um excelente volante, menino bom. 2 jogadores realmente que não dão problema fora de campo. E o próprio Mano já disse, né, que o Flamengo era Paulinho mais 10. Então, sucesso. A vitória não veio contra o Inter, acabou tomando o gol ali aos 46 minutos, né, no gol do Juan. Mas sorte aí pro Flamengo, principalmente para os meninos aí saídos do 15 de Piracicaba, o Diego Silva e o Paulinho. Oswaldo de Oliveira repete a escalação do Botafogo, que vem dando resultados positivos nos últimos jogos. Os 11 do Botafogo você acompanha agora do técnico Oswaldo de Oliveira, também no 4-2-3-1 com Jefferson, Gilberto, Bolívar, Dória e Júlio César, Marcelo Matos e Gabriel, Lodeiro, Vitinho, Sidorf e apenas o Rafael Marques na frente. Aliás, Sidorf, como joga esse cara ainda, né? Lodeiro também joga muito bem. Tem 2 cães de guarda, que é o Marcelo Matos e o Gabriel. É um bom time, viu? Nós falamos outro dia do Coritiba, né? Coritiba vai jogar com o Santos, a gente falou, né, do favoritismo do Santos, só que toma cuidado com o Alex, lembra que nós falamos isso? O que aconteceu? Viu, Flamengo? Toma cuidado com esse... Tá começando agora. Sidorf não joga nada. Impressionante, toma cuidado, ele é craque realmente. Quem diria o Marcelo Matos, né? Então, né? Sou no Corinthians, jogou no Corinthians e tal, tava naquele 7-1, né? Do eterno 7-1. Aquela coisa toda, e vem se firmou no Botafogo, bom jogador também, jogador para times assim, né? Botafogo, né? Fluminense, e vai ser um jogaço realmente, não dá para indicar favorito aí entre Flamengo e Botafogo não. É verdade. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Logo após as nossas mensagens comerciais, voltaremos com a segunda parte do Rede Família Esporte.